Uma boa tarde a todos os ouvintes desta programação Encontro com Deus, que vai ao ar por essa emissora Caiçara FM 106.3, todos os domingos, a partir das 11 da manhã até as 13 horas. Nós estamos aqui nesse horário para trazer essa palavra de Deus ao teu coração, escrita aqui no livro de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 25, onde Jesus fala sobre o descanso na providência divina, o descanso na providência de Deus para a tua vida. Então vamos ler essa palavra para que nós, por meio do Espírito Santo, sejamos edificados, consolidados e firmados em nossa fé. Diz assim então a palavra do Senhor: portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tem de vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada de sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis, dizendo, queremos comer, queremos beber, ou ainda, com que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eterno Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ó Trindade augusta e divina, Pai das luzes, Deus cuja presença não há sombra nem variações de mudança. Deus que chama as coisas que não são como se já fosse. Deus das coisas impossíveis, meu Deus e meu Pai. Graças te damos mais uma vez nesse dia, por o Senhor estar nos concedendo a oportunidade de estar levando a tua palavra, a vida, a família, ao lar de cada uma dessas pessoas que estão nos acompanhando, seja pela internet, pelos meios sociais, como também pelas ondas desta emissora. Em nome de Jesus, Espírito Santo, ilumina o entendimento de cada um. Tira toda a obscuridade, dando a cada um de nós a capacidade de assimilar, de compreender, entender o que a tua palavra vai nos dizer por meio do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meus amados, agradecemos muito a Deus pelo que Ele tem feito por nós. Jesus, ele entra no assunto porque ele percebe a preocupação dos seus discípulos e das pessoas que estão seguindo ele em relação às suas necessidades cotidianas. E muitas pessoas imaginam que Deus não se preocupa com as necessidades nossas cotidianas. Deus se preocupa sim.
com cada detalhe da nossa vida. A própria palavra de Deus, ela nos afirma que nada, absolutamente nada, passa desapercebido diante de Deus. E qual seria a razão, o motivo que levaria Deus a te escolher, a nos escolher e depois nos abandonar? Não há razão para isso. Ele é um Deus poderoso. Ele é um Deus cuja palavra afirma que é impossível que Ele minta. E as suas promessas são imutáveis. Como disse Jó, no capítulo 42, versículo 2, que as ideias e os planos de Deus jamais serão frustradas. Então, aqui Jesus está trazendo para as pessoas exatamente por que elas não devem ficar preocupadas. Não devem ter essa preocupação que ele coloca aqui. Portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida. Nós não temos que nos preocupar com a nossa própria vida. Por quê? Porque a nossa própria vida já está na mão daquele que tem todo o poder para cuidar de nós e para nos dar aquilo que nós necessitamos. A palavra de Deus afirma, através dos apóstolos, nas cartas, de que Deus, Ele nos dá muito mais além daquilo que nós pedimos ou necessitamos. Quer dizer, Deus não só dá o que nós precisamos, mas Ele dá além daquilo que nós pedimos e muito mais ainda do que nós necessitamos. Porque Ele é um Deus bom, porque Ele é um Deus amoroso. Ele é um Deus que te ama, quer o teu bem, quer o bem da tua casa, o bem da tua família, o bem dos teus filhos. Então, Jesus está procurando tirar do sentimento, das emoções das pessoas aqui, por meio dessa palavra, essa preocupação com a sua vida. Porque como ele diz aqui, por mais preocupado que você esteja, você não pode acrescentar nenhum tempo à tua jornada de vida. Todos nós temos uma jornada de vida determinada por Deus. Chegou o dia do fim dessa jornada, a vida acaba para nós. Uns vão mais cedo, outros vão mais tarde, outros vão na velhice, já bem avançada, mas todos têm uma jornada. Mas por mais preocupado que você esteja com a tua vida, você não consegue acrescentar um dia nessa tua jornada. Ele afirma que isso. Portanto, vos afirmo, não andeis preocupado com a vossa própria vida. Quanto ao que, primeiro, haveis de comer ou beber, nem pelo corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as roupas? Aí Jesus questiona isso. A nossa vida não vale mais do que o alimento? De que você se preocupa? O que eu vou comer hoje? O que eu vou comer amanhã? O que eu vou beber amanhã? O que eu vou vestir amanhã? Não, você não deve ter essa preocupação, porque Deus enxerga em você que a tua vida vale mais do que o que você se alimenta, e o teu corpo vale mais do que aquilo que se veste. Aí ele dá o exemplo, Jesus, de como Deus, Ele cuida daquilo que Ele cria. E nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. E nós temos que ter o discernimento do valor que nós temos para Deus. E que Deus declara esse valor na palavra dEle. Ele diz aqui, contemprai. Ele manda o quê? Observar. Observe as aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não armazenam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Ele está dando um exemplo. E então ele pergunta, não tem de vós muito mais valor do que as aves? Será que diante de Deus, a tua vida não é mais importante para Deus do que as aves que Ele sustenta? As aves dos céus?
os passarinhos? Deus não sustenta eles? Eles trabalham para ser sustentados? Não. Mas Deus sustenta eles. Nenhum deles passa fome. Então, o que Jesus quer nos trazer e despertar para nós é o valor que nós temos diante de Deus. Nós somos a principal criação de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Toda preocupação, todo projeto, todo propósito de Deus está direcionado a nossas vidas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele demonstrou o amor dele por nós, entregando o próprio Filho dele para morrer por nós naquela cruz, para nos trazer redenção, se assim nós crermos. Deus não obriga ninguém a crer. Deus, aliás, não obriga ninguém a nada. Deus nos deu o livre-arbítrio. O Espírito Santo de Deus não rouba a consciência de ninguém. Nós pregamos a palavra, nós anunciamos a verdade, como Jesus está aqui anunciando a vontade de Deus, está anunciando como Deus, ele trata tudo que ele criou e qual o valor que tem cada coisa que Deus criou. Mas Deus não obriga a ninguém a nada. Como diz o apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, quando Paulo afirma: eu sou livre, todos nós somos livres. Você é livre para fazer o que você quiser. Você só não é livre para escolher o resultado daquilo que você fizer. O resultado cabe a Deus. Você pode plantar, mas você vai colher o que plantou. A colheita é determinada por Deus, por aquilo que você planta. Então, diz aqui a palavra: qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? Quem pode acrescentar um dia a mais à nossa vida? Por mais preocupado que eu esteja, por mais preocupado que você esteja com o dia de amanhã, mas nenhum de nós tem certeza, nenhum de nós tem convicção, tem certeza absoluta de que amanhã nós vamos estar vivos. Quem garante amanhã que vamos estar vivos? Nós esperamos que estejamos vivos. É uma coisa, mas certeza ninguém tem. É por isso que a palavra de Deus fala, o apóstolo Paulo: se ouvires hoje a sua voz, não endureça o vosso coração. Você está ouvindo a voz da palavra de Deus, a voz de Deus. A própria palavra que saiu da boca de Jesus. E Jesus disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Como sempre temos falado, o que importa para Deus é o que Ele fala. O que importa para Deus é a palavra dEle. Deus não está preocupado com céus e terra. Deus não está preocupado que nós tenhamos preocupações com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber, que o nosso corpo, com o que é a vez de que o nosso corpo vai vestir. Nós não temos que ter nenhuma dessas preocupações. A nossa preocupação é confiar em Deus. A nossa preocupação é acreditar na promessa de Deus, que são imutáveis, que são infalíveis, e que Deus vela para cumprir cada uma dessas promessas que Ele fala. É tanto que Ele diz: pode passar os céus e a terra. Deus é poderoso para criar quantas vezes Ele quiser os céus e a terra. Mas a palavra dele não pode voltar atrás. Deus não pode negar uma palavra e criar outra palavra porque negou aquela palavra. Não. Aí ele deixa de ser Deus. Porque a palavra diz que ele é impossível que ele minta. Não tem como Deus mentir. Não tem como Deus mentir. É essa a razão porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Disse Jesus no versículo 29: eu contudo vos asseguro que nem Salomão, em todo o seu esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles, ou seja, como a erva do campo. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vós, outros homens de pequena fé. Portanto,
não vos preocupeis, dizendo, queremos comer, queremos beber, ou ainda, com que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter isso. São as pessoas que não creem em Deus. São as pessoas que não seguem a Jesus. São as pessoas que não têm compromisso com o reino de Deus. Essas pessoas estão sempre preocupando. Todo o dinheiro que pega é para comer, para beber, é para comprar roupa da melhor marca, é para ostentar os seus bens. Por quê? Elas estão preocupadas com isso. Mas Jesus está dizendo aqui que nós não temos que nos preocupar da maneira que os pagãos se preocupam. Que a nossa justiça, ela tem que exceder a dos escribas e fariseus. Porque se assim não for, de maneira nenhuma, nós entraremos no reino de Deus. Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitai de todas essas coisas. Deus sabe do que você necessita. Deus sabe que nós precisamos se alimentar todo dia. Deus sabe que nós precisamos beber todos os dias, beber água. Deus sabe que todo dia o nosso corpo precisa de roupa para se vestir. Então Ele vai cuidar de nós. Por quê? Porque nós valemos muito mais do que os pássaros e do que a erva do campo, que é cuidado com Deus com tanto zelo. E Deus tem muito mais zelo por nós. Aí Jesus dá aqui uma diretriz. Buscai, assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aí ele continua dizendo novamente. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si próprio, em si mesmo. Nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Basta cada dia a sua preocupação. Todos os dias aparece uma preocupação nas nossas vidas. O dia gera essa preocupação. É o que Jesus aqui está afirmando. Se o próprio dia se encarrega de trazer preocupações, então nós não temos que estar acrescentando preocupações sobre preocupações. Nós temos aqui analisar que cada dia nós temos uma batalha espiritual. Nós temos uma luta de vencer as preocupações de cada dia. A luta de cada dia. Sem que nós viemos anteceder o sofrimento ou a preocupação do dia seguinte. Aí você vai trazer com antecedência um cargo sobre os teus ombros, uma carga sobre os teus ombros, que você nem sabe se vai estar vivo para enfrentar essa situação. Então se preocupa com o dia de hoje. Se coloca diante de Deus no dia de hoje. Em servir a Deus no dia de hoje. Em abrir o teu coração para Deus no dia de hoje. A necessidade de estarmos hoje na presença de Deus. De acolhermos em nosso coração a palavra de Deus. Tem uma história interessante que eu li, que encaixa nesse assunto aqui, dessa palavra. Havia uma senhora bem idosa, já 90 anos, e ela tinha uma quantidade de dinheiro no banco. Ela vivia lá na Europa, então o dinheiro lá é o euros, é euro, não é dólar e nem é o real, é euro. O euro vale mais do que o dólar e vale mais do que o real. E essa senhora idosa, de 90 anos, ela não sabia lidar com caixa eletrônico. E existe uma norma na Europa de que você não pode entrar lá dentro do banco, no caixa lá da pessoa que está atendendo, para sacar 10 euros. Existe uma quantidade que você tem que sacar nos caixas eletrônicos. Mas só que aquela senhora idosa não sabia lidar com caixa eletrônico. Ela não sabia sacar aqueles 10 euros que ela queria sacar no caixa eletrônico. Então ela pega uma ficha e vai lá para dentro do banco aguardar ser chamada. E quando chega a vez dela, o cidadão que está lá como funcionário do banco vem com a maior ignorância contra aquela senhora. O que a senhora está fazendo aqui? Fazendo eu perder o meu tempo? A senhora não sabe que esses 10 euros que a senhora está
pedindo aqui para eu sacar para você? A senhora pode sacar lá no caixa? Ela disse, mas eu não sei mexer com aquele caixa. Aí o homem disse, mas então é problema seu. Mas não me venha torrar a paciência e nem venha ficar na fila impedindo os outros de ser atendido. Ele veio com a maior ignorância com aquela senhora. Aí você sabe qual foi a lição que aquela senhora deu? Chegou para ele e diz assim, meu amigo, quanto é que eu posso sacar aqui, na boca do caixa aqui, com você? Aí o homem disse, você pode sacar tudo o que você quiser. Aí ela disse, então, saca para mim aí, 5.000 euros. A senhora vai querer tudo isso? Quero, tudo isso. Aí o homem lá foi e contou 5.000 euros, nota por nota, e deu a ela. E ela pegou os 5.000 euros, conferiu, nota por nota, pegou só 10 euros, devolveu o restante e disse, agora deposita esse restante aí na minha conta. Ela deu uma lição. Ela deu uma lição àquele homem. De que nós temos que aprender a entender que nós não somos melhor do que ninguém. E nós não temos o direito de julgar ninguém, nem tratar as pessoas mal. O apóstolo Paulo diz, lá na primeira carta, Coríntios, capítulo 10, que nós temos que fazer de tudo, até as coisas impossíveis, para agradar a todos. Agrade a todos. Até mesmo, ele disse assim, eu procuro agradar a todos, até mesmo nas coisas impossíveis. Aí você fala assim, mas pastor, é difícil agradar alguém que nos desagrada. Você não tem que tomar o exemplo de quem te desagrada. Você tem que fazer o bem a todos. Não importa se a pessoa retribui ou não. Aquela senhora deu uma lição de que se deve fazer o bem. E é isso que Jesus está dizendo, que o nosso Deus, o nosso Pai, se preocupa em nos fazer o bem. Deus está preocupado em nos fazer o bem. Ele só disse aqui que nós só temos que crer na promessa dele, na bondade dele, no amor dele que ele tem pelas nossas vidas. Deus tem amor pela tua vida. E Deus quer salvar a tua vida. Deus quer que você encontre a vida eterna por meio das Escrituras, por meio dos ensinamentos de Jesus. E esse ensinamento de Jesus aqui é exatamente para que você deixe de lado essas preocupações que você está tendo e que está tirando o teu sossego, tirando a tua tranquilidade, tirando a tua saúde. Perdão aí pela tosse, a tua saúde. Você tem que deixar de lado, porque por mais que você se preocupe, não vai resolver o problema. Se as nossas preocupações resolvessem os nossos problemas, nós não teríamos problema. Porque o que vem de preocupação para cima de nossas vidas, não dá para escrever. Mas nós temos que o quê? Olhar para a palavra de Deus, enxergar que nós temos um Pai amoroso, que nós temos um Pai gracioso, que nos enche de graça, misericordioso, que está pronto a nos servir e nos dá além daquilo que nós pedimos e necessitamos. E que nós temos que tratar cada pessoa com simplicidade, com amor, com carinho, com bem. Devolver o mal que nos faz, devolver com bem. Quantas pessoas já não me fizeram mal? Quantas pessoas já não procuraram destruir a minha vida, achando que eu iria ser destruído? A minha vida está na mão de Deus. Uma vez eu estava viajando para Fortaleza, pregando numa igreja lá, e eu ia toda sexta-feira pregar na igreja lá. Foi durante 7 sexta-feiras. Na última sexta-feira, quando eu vinha de Fortaleza, já depois do culto, já depois de umas 10 da noite, logo quando fizeram aquela pista dupla. Então tinha um pedaço que não tinha iluminação. E eu tinha levado um filho na fé, que era baterista da igreja, e eu disse assim, vou deixar você levar o carro de volta, para você aprender a dirigir aqui, porque ele nunca tinha dirigido dentro de Fortaleza. Eu disse assim, à noite,
tem menos trânsito. Então, quando nós saímos do culto, eu já entreguei a chave a ele e disse, ó, você vai levar. Eu vou orientando você e você vai levar o carro. E vai levar a gente. E ele veio. Não passava de 80 quilômetros. Quando chegou na avenida dupla, eu já preocupado, porque a gente tem que olhar para aquele ditado. É melhor prevenir do que remediar. Aí então, eu observei. Ele não percebeu, mas eu observei. Que um carro preto passou por nós 3 vezes e voltou. Aí eu disse para ele, rapaz, fique do lado direito, porque do lado direito da pista a pessoa não tem como ultrapassar. Mas ele não me ouviu, ficou do lado esquerdo. Quando foi lá na parte escura, de repente aquela pessoa que estava numa L200 novinha jogou de uma vez por cima de nós, bateu assim no carro que nós estávamos, o carro subiu, o pneu do carro subiu na parte que termina o asfalto, que dava quase 50 centímetros de altura, arrebentou uma parte da frente do carro e saiu 5 pessoas, tudo com arma na mão, dizendo é um assalto. Aí eu disse assim, ó, tenha calma aí, porque aqui eu sou um servo de Deus, aqui eu sou um pastor. Aí o outro correu, o que abriu a porta onde eu estava, correu para o outro lado e contou para os outros. O homem é pastor. Aí eu desci, eles não me tocaram. Ele tocou nos outros 2 que estavam comigo. Mas não me tocaram. Quando eu cheguei lá, quando eu arrodeei o carro, eles, da onde eles estavam, diziam, entra no carro, pode ir embora. Eu só tive o prejuízo que eles amassaram o carro. Eles tinham roubado aquela L200 para roubar outro carro. Quando cheguei em casa, eu orei. E entreguei nas mãos de Deus. Quando foi na segunda-feira, saiu no jornal que a polícia pegou eles tudinho. Fazia parte tudo de uma família. Eles roubaram uma Hilux, mas a Hilux tinha o radar. E então eles foram lá e pegaram eles tudinho e foram presos. Quem nos guarda é Deus. Se Deus não nos guardar, quem que vai nos guardar? É o que diz o salmista Davi. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se Deus não cuidar de nós, quem que vai cuidar de nós? Se Deus não nos alimentar, quem que vai alimentar nós? Nós mesmos? Não. Você pensa que é a força do teu braço que está conquistando o que você conquistou? Não é a força do teu braço, não. É a graça de Deus, é o amor de Deus, é a misericórdia de Deus na tua vida. Mesmo que você não creia, mesmo que você não acredite, mas é a ação de Deus, é um ato divino de Deus. Por isso Jesus está dizendo aqui, buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Busca primeiro a Deus no teu coração, na tua vida. Nós vamos fazer a oração de encerramento dessa mensagem, orando por você, e logo estaremos passando de volta aqui para o pastor Zé Maria. Que o Senhor te abençoe, te dê uma semana de vitória. Eu quero lembrar você que nós temos um canal no YouTube, onde nós temos lá mais de 220 mensagens. Você pode acessar o nosso canal, é só digitar Pastor Edivânio Pinheiro aí no seu celular, e vai lá no YouTube, e lá tem aí você tem uma partezinha lá que você aperta para você pesquisar. Aí você coloca o meu nome, Pastor Edivânio Pinheiro, vai aparecer minha foto, e lá aparece um nomezinho em escuro, escrever-se. Você escreve e você vai ter acesso. Todas as vezes que nós colocarmos uma mensagem no canal do YouTube, você vai poder ouvir essa palavra. Tem mais de 220 mensagens. Nós estamos há mais de 7 meses pregando a palavra de Deus e colocando no canal, nesse canal de YouTube. Então faça isso. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, abençoa agora cada uma dessas pessoas, cada uma dessas vidas que estão nos ouvindo e aquelas que estão nos acompanhando pelo esse meio de comunicação, tanto da rádio como das redes sociais, os que estão nos acompanhando pelo Facebook. Que Deus venha abençoar, conceder uma semana de vitória. Deus te guarda, Deus te proteja, em nome de Jesus. Ele te livre de todo o mal que há nesse mundo
de todos os homens maus e perversos. Que o Senhor te guie os teus passos por caminho e veredas de justiça por amor do nome dele. E que não te falte a graça de Deus, o amor de Deus, as misericórdias de Deus em Cristo Jesus. E que você e sua família seja salvo em nome de Jesus. Um abraço, fica com Deus e até a próxima oportunidade em Cristo Jesus. Amém.